Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e vamos logo às notícias, né? Uma época do ano que fica, por um lado, parado de notícias porque o time está de férias, por outro, né? Fica um ritmo frenético, né? De nomes aí surgindo no mercado em que o Botafogo estaria mapeando no mercado, né? O scout do Botafogo estaria de olho, né? E ontem surgiram os nomes com muita força, né? De dois jogadores, o João Vitor, zagueiro, e o Aldair Quintana, goleiro, né? Coincidentemente, as posições de Lucas Perry e de Adrielson, né? Adrielson e Lucas Perry, zagueiro e goleiro. Mas eu vou falar já já porque que eu acho que esses nomes podem não ser os ideais para o Botafogo diante do perfil que o Thiago Nunes está buscando, tá? Vou falar daqui a pouco. Antes eu vou encher vocês de números e informações sobre média de público do Botafogo, que bateu recorde, tá? Nos últimos 12 anos, desde que começou a ser mapeado aí, com mais detalhes, né? Com mais detalhamento, o Botafogo, naturalmente, em 2023, teve os seus melhores números, tá? A melhor média de público em um pouco mais de uma década, né? No total, o Botafogo faturou, teve um lucro, melhor dizendo, de 4,5 milhões de reais, tá? Mesmo com o Nilton Santos, vocês vão lembrar, no Campeonato Carioca e também ali na segunda fase da Copa do Brasil, fechado, né? Por conta da mudança do gramado, né? O Botafogo atuou no início do Carioca ali, o primeiro jogo contra o Audax, não é nem bom lembrar dessa partida, derrota de 1-0 para o Audax, o técnico era o Lúcio Flávio, Botafogo B, né? Foi o último jogo com o gramado natural e aí veio o gramado sintético e o Botafogo teve que atuar tanto na Ilha do Governador, vou até limpar aqui meus óculos, deixa eu limpar aqui meu olho, na verdade, na Ilha do Governador, lá no Luso Brasileiro, e a galera que é das antigas mesmo, sabe que o apelido do Luso Brasileiro é o Estádio dos Ventos Uivantes, né? E o Botafogo também teve que atuar no Raulino de Oliveira, Estádio da Cidadania. Todo estádio tem um nome, um sobrenome, um apelido e por aí vai. Galera, seguinte, então o Botafogo, mesmo tendo ficado esse tempo aí sem o Nilton, atingiu números incríveis, claro, baseado na campanha do Botafogo no Brasileiro, especialmente no Brasileiro. Foram 11 jogos ao todo esgotados, né, na campanha do Brasileirão, e a média de público do Botafogo foi de 19.939 torcedores, tá? Superando os 19.065 do ano anterior, 2022. Calma, vocês estão achando baixo esse número? Chegou a 21.893 se a gente contabilizar também as gratuidades. A CBF ela tem um regulamento que ela deduz, tá, os descontos que o Botafogo dá para o sócio torcedor, tá? Então tem esse detalhe também falando em termos de grana. Se o recorte for feito só do Brasileirão, aí sim a média de público sobe para 26.691 e aí com as gratuidades 29.396, beirando aí os 30 mil, e aí a gente consegue entender melhor, né, esses números, tá? O total de torcedores que viram o Botafogo, né, nos jogos em que o Botafogo era mandante, chegou a 788.131 torcedores, tá? Gerando uma renda bruta de, anotem, 34.751.516 reais e 16 centavos, tá? Um total de 31 jogos, beleza? No ano todo. Vamos lá, só para a gente contextualizar aí entre Campeonato Carioca, Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil. No Carioca, a média do Botafogo ficou um pouco abaixo de 4 mil torcedores, né? Que era esperado. O Carioca foi muito ruim, 3.967 torcedores por jogo. Na Copa do Brasil, esse número já subiu para 16.266. E na Sul-Americana, apesar do Botafogo não ter levado a sério essa competição, ficou em 21.962, fechando com o número que eu já tinha dito há pouco. No Brasileirão, 26.691.
Isso, né, sem as gratuidades, volto a dizer, se contabilizar as gratuidades, chegou ali a 29.396. É muito número, é muita matemática, mas o resumo disso tudo é que o torcedor do Botafogo chegou junto, né, deu um show nas arquibancadas, e mesmo num ano em que a gente ficou sem o Nilton Santos, né, no Carioca e segunda fase da Copa do Brasil, foi a nossa maior média em 12 anos. Galera, vamos agora falar dos jogadores, né? Jogadores vão e vêm, né? Como eu disse aqui ontem. O jornalista Emerson Júnior, da rádio CBN, lá de Maceió, trouxe a informação que o Lucas Fernandes, que até agora, né, fechando o ano, estava no Botafogo, emprestado pelo Portimonense, já tem um acerto com outro clube da Série A do Brasileirão, tá? O destino do Lucas Fernandes deve ser o Leão do Pici, o Fortaleza, segundo a informação lá da CBN, beleza? Então, ele vai por empréstimo, tá? Então, o Portimonense aí novamente emprestando o Lucas Fernandes para o futebol brasileiro. O que é curioso é o seguinte, é que um jogador ali, mais ou menos da posição, né, que chamou bastante atenção no Fortaleza, também é um ex-botafoguense, o Caio Alexandre. Pode ser até que signifique que o Caio Alexandre esteja de malas prontas, né? O Palmeiras andou interessado pelo futebol do Caio Alexandre, e aí o Lucas Fernandes chega aí para substituir, né? Boa sorte aí para o Lucas Fernandes. Falando ainda do futebol cearense, agora vamos falar do rival do Leão do Pici, né? Do Lion. O rival é o Vozão, o Ceará, né? O Ceará estava com 2 jogadores emprestados pelo Botafogo, e já disse aí, já informou que não seguirá com esses jogadores, não vai exercer aí a possibilidade de compra. Então está devolvendo ao Botafogo o volante Breno, de 23 anos, e o meia atacante Chay, que brilhou na Série B com o Botafogo. O Chay, que está com 33 anos, e ele atuou esse ano, vou trazer aqui para vocês, tá? Segundo o blog do Kempes, tá? Essa informação. O Chay atuou 36 jogos lá no Ceará, fez apenas 2 gols e deu 2 assistências, tá? O volante Breno teve uma performance naturalmente inferior, porque ele chegou no meio do ano, né? Teve poucas oportunidades por lá, atuou apenas em 9 jogos, sem gols e sem assistências. Então, vamos ver o que o Botafogo vai fazer com esses 2 jogadores, se eles vão ser integrados pelo Thiago Nunes, ou se o Botafogo vai se desfazer. Lembrando que ambos têm contrato com o Botafogo até dezembro de 2024, ou seja, mais um ano aí de contrato, beleza? Galera, vamos então ao assunto aí principal, né, desse vídeo, e dos nomes que pintaram ontem, né, na mídia, né, foram revelados, né, pelo GE, em primeira mão. Obviamente que a gente fica ali sabendo de algumas sondagens, nomes, mas a ideia não é revelar, até para não atrapalhar as negociações, tá? O João Vitor, tá? Ele teve muito destaque no Corinthians e logo se transferiu para a Europa. Um jogador jovem, 25 anos, só que ele não tem tido muitas oportunidades no Benfica. Ele pertence à equipe portuguesa do Benfica, tá? Aí vem o detalhe, tá? Tudo muito bom, tudo muito bem, um jogador que tem um perfil para substituir o Adrielson, um zagueiro rápido, enfim, com experiência de Europa, né? Porém, o João Vitor teve problemas disciplinares lá no Benfica, chegou a ser afastado, né, do grupo, e perdeu com isso muito espaço lá na equipe lusitana, tá? Vamos ver. O scout, naturalmente, para chegar no nome do João Vitor, coloca tudo na balança, né? É um pacote quando você adquire um jogador. Obviamente, se o scout do Botafogo aprovou o nome, considerou que esse problema aí disciplinar dele não foi um problema sério, né? Lembrando que o João Vitor, ano passado, tá? 2022, essa época do ano fica até confusa a gente falar ano passado, porque a gente já está com a cabeça em 24. Mas em 2022 ele chegou a atuar no futebol francês, no Nantes, tá? Da França. Então um jogador já com alguma rodagem pela Europa, ainda com uma boa idade, 25 anos, acho que se não me engano é a mesma idade do Adrielson.
e o Botafogo está tentando ele por empréstimo com opção de compra ao final do empréstimo, tá? Então essa tá nesse pé a negociação. Comenta aí embaixo o que você acha, né? Do nome do João Vitor. Vamos falar agora do goleiro colombiano Aldair Quintana, de 29 anos, tá? O Aldair Quintana pertence ao Atlético Nacional, equipe super tradicional da Colômbia, porém esteve esse ano emprestado ao Deportivo Pereira, tá? Então, galera, eu fiz uma pesquisa sobre o jogador que eu não conhecia, né? E rapidamente eu achei uma notícia de março de 2022 do site La 10, tá? Colombiano, de um momento ali que o Atlético Nacional estava enfrentando problemas estruturais, problemas financeiros e refletidos naturalmente na equipe. E o Aldair Quintana, nessa época, segundo o site, estava passando por problemas técnicos, ou seja, partidas com alguns erros, e isso foi atribuído na matéria, um assunto sério, tá, a gente falar aqui, a problemas de depressão, problemas psicológicos, tá? O goleiro estava passando por isso, né? E é difícil dizer se era por conta dos erros, né? Enfim, de qualquer maneira, a gente tem que ficar atento a isso, já que o perfil traçado recentemente pelo próprio Thiago Nunes, né? Conhecendo tudo que a gente enfrentou agora recentemente com o elenco do Botafogo, seria de trazer jogadores experientes e com muita força mental, né? Então, isso aí destoa um pouco, né, desse perfil aí traçado. De qualquer maneira, é importante a gente falar, inclusive o TF trouxe a informação de que o nome do Aldair Quintana é um dos nomes que o Botafogo está buscando, tá? Não é só o Quintana. A gente há pouco falou do Santos, né? Foi o primeiro nome que foi revelado. A questão do Santos é o seguinte: o Botafogo esperava que o Flamengo liberasse ele sem custos, mas isso não aconteceu. O Flamengo parece que está pedindo um dinheiro aí para tentar recuperar um pouco o investimento que ele fez quando trouxe o Santos do Atlético Paranaense. Então esfriou um pouco a coisa em relação ao Santos. O nome da vez, aí, a bola da vez é o Quintana, mas segundo o TF há outros nomes, tanto de goleiros brasileiros como também estrangeiros. Inclusive um desses nomes seria um goleiro gringo cascudo, tá? Segundo o Thiago Franklin. Então vamos aguardar, mas é isso, né? Eu acho que tem essas questões aí tanto sobre o João Vitor, problemas disciplinares, e do Quintana, que há um ano atrás, mais ou menos, um ano e meio atrás, teve esses problemas psicológicos, né? Não aguentou a pressão lá do Atlético Nacional, talvez até por isso ele tenha sido depois emprestado esse ano para o Deportivo Pereira. Galera, é aquela coisa, não estamos aqui para julgar ninguém, a gente sabe que problemas psicológicos podem acontecer com qualquer jogador. Às vezes a gente está até elogiando um jogador que pode estar numa boa fase e não sabe o que está se passando, né? Isso aí serve para qualquer pessoa aí que está nos assistindo, né? Hoje em dia se fala muito dessa parte mental, né? E depressão é um problema, é um mal, né, do século, né? Infelizmente. Então é isso. Basicamente são informações que a gente tinha que trazer para vocês, né? O Botafogo segue aí atento ao mercado, tá trabalhando, tá muita gente aí pedindo, né? O Botafogo tá muito lento, a gente já tá vendo outras equipes aí contratando, né? Outro dia eu trouxe a notícia aqui do lateral do Vila Nova, o Gelado. O Curitiba já tomou a frente e está muito próximo de anunciar o lateral Gelado, que foi destaque na Série B. Então dá essa impressão às vezes que o Botafogo está dormindo no ponto, mas são negociações que não são simples, né? Não são tão fáceis assim de acontecer. E é isso, a gente vai ter que aguardar até ter realmente algum nome desses confirmados, né? O Botafogo, obviamente, está focando muito, diria, em 3 posições, né? Lateral direito, zagueiro e goleiro, tá? São o foco principal, mas obviamente também o Botafogo vai se reforçar em outras posições, né? Que o Botafogo realmente possa agir rápido, né? Porque tá todo mundo
no mercado. Né? Tá todo mundo negociando, tá todo mundo no mercado, e o que vale ainda, a gente tem que dar, né, um crédito ao scout do Botafogo, que já demonstrou, com o próprio nome do Lucas Perry e do Adrielson, de que é um scout muito bom, né, acima da média, o scout hoje do Botafogo, né, capitaneado aí pelo Alessandro Brito. Beleza, pessoal? Galera, é isso. Queria ouvir os comentários de vocês. Se vocês, acho que o João Vitor, todo mundo lembra da época do Corinthians, quando ele surgiu como um grande talento, né, da posição. E agora o Quintana, realmente, eu confesso que não conhecia o jogador. Mas é isso. De repente, né, não dá pra gente cravar. É um jogador, né, não dá pra gente botar um carimbo, é um jogador com problemas psicológicos. Não é isso também, mas faz parte aí do histórico, como foi noticiado aí pelo site colombiano La 10, beleza? Galera, já deixa o seu like, compartilha. Se você não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva. Só posso agradecer a vocês aí que, mesmo nesse período de férias, estão chegando junto, estão assistindo, estão comentando, né? É muito importante isso para o YouTube, né? Para a plataforma entender que esse é um conteúdo de qualidade, né? Engajar o máximo possível e apresentar o canal Botafogo Digital para mais botafoguenses. Vamos ficar de olho, certamente hoje devem pintar aí, talvez, outros nomes do radar do Botafogo. E o importante é que o Botafogo realmente se reforce o mais rápido possível e traga realmente nomes importantes, né? O Botafogo precisa passar para essa prateleira aí mais alta, né? O Botafogo, querendo ou não, vai jogar uma pré-Libertadores. Isso não acontecia desde 2017. E certamente o Botafogo está buscando jogadores com perfil de experiência internacional, de grandes competições, seja aqui na América do Sul ou seja na Europa. Tem que ser esse perfil, jogadores que não vão sentir a pressão de jogar no Chile, de jogar na Argentina, de jogar com pressão no Paraguai, onde quer que seja. Tem que ser jogadores que cheguem, especialmente para essas posições que eu falei, né, e peguem a camisa titular, né, e não sintam a pressão de jogar num clube glorioso e o mais tradicional de todos, beleza? Tamo junto, galera. Abraço, até amanhã.